Bom dia, pessoal. Nós vamos começar nossa aula hoje, né? A aula que está sendo gravada, né? Porque a gente precisa se proteger. E outra, porque a conexão cai e depois tem como retornar a nossa aula de hoje. Nós iremos hoje, né, num dia tão especial que é o Dia do Estudante, como a gente estava conversando antes da gravação começar, é um momento que a gente precisa avaliar a nossa vida de estudante. Não é uma tarefa fácil, eu falo que é um trabalho, é uma profissão. E é um trabalho que requer de cada um de nós alguns desafios. Então, aquilo que eu disse, o que você escolher, faça o melhor. Está todo mundo acompanhando, conseguindo ver a apostila direitinho? Tudo bem? Então, vamos lá, meus amores. Nós vamos ver uma matéria agora que é muita novidade, professora, vai ter novidades, né? Mas, primeiro momento, a gente vai lembrar um pouquinho do que a gente viu no sétimo ano passado. Por exemplo, o uso do transferidor, o uso do compasso, a régua para trabalhar bissetriz, para determinar alguns polígonos. Só que agora a gente vai entrar também na parte de mediatriz, que eu vou começar a falar um pouquinho com vocês. Tem coisa que é bom a gente estar com o material na mão, né? O transferidor, o compasso. Não vou exigir isso muito de vocês hoje, não. Tem gente que ligou o microfone. João Pedro, seu microfone foi ligado. Às vezes foi sem querer. Desliga um pouquinho que está dando uma interferência. Tá? Acontece de ligar até sem a gente querer. Mas só você desligar rapidinho. Bom? Obrigado. Já conseguiu desligar. Tá ótimo. Então vamos lá. Polígonos e algumas construções geométricas. Então agora a gente vai começar a construir alguma coisa. Antes a gente analisava polígonos. Trabalhamos muito com triângulos. Há poucos dias a gente estava fazendo isso, né? Trabalhando com triângulo, com congruência de triângulo. Só que agora a gente vai partir de um outro ponto. Então tem umas coisas que nós vamos estar relembrando agora. Aí, muito interessante, quem gosta muito de dobradura? De dobrar, fazer desenhos. Eu vi alguém, eu não lembro quem, que gostava muito de fazer aqueles bichinhos pequitinhos. E, gente, é uma técnica, eu acho assim, é uma coisa assim, fantástica, né? Esse povo que tem essa facilidade. Agora, tem gente que tem uma coordenação motora péssima, que tem muita dificuldade em fazer esse tipo de dobradura. E se a gente perceber, a gente vai dobrando, dobrando, e nós vamos formando alguns polígonos. Ó, eu parti de um quadrado, né? Acabei dobrando aqui por 4 triângulos. Esses triângulos, o que eu tenho certeza que eles são isósceles, porque este lado e este lado aqui são iguais. Agora, não me garante nada que esse lado é igual aqui. Então, retângulo eu não tenho certeza, mas isósceles eu tenho certeza que ele se transformou. Depois, olha bem, eu continuo com 2 triângulos ainda isósceles, e na lateral formo mais 2 quadrados, que também são losango. Isso tudo para fazer o quê? Uma caixa. Formar uma caixinha onde eu posso guardar algumas coisas. Então, tem muitas pessoas que trabalham com artesanato que usam muito essas informações e usam muitas figuras geométricas. Aí ele faz algumas perguntas para a gente. Porque aqui ele pede para a gente fazer essa dobradura. Depois, se vocês quiserem ir tentando, é interessante, porque dobradura faz a gente melhorar a nossa coordenação motora. Professor, mas o que é isso? Eu tenho um aluno que tem uma dificuldade muito grande quando eu entro na matéria de geometria, que tem que trabalhar com régua, com base. Por quê? A coordenação motora dele é tão ruim que a régua escorrega, o compasso sai do lugar, o transferidor sai do lugar. E não é culpa do transferidor. Ah, meu transferidor está com problema, meu compasso com problema. Às vezes é o controle da mão que o aluno não tem. Né? Até a questão do amarrar um cadastro é coordenação motora. Tem gente que demora muito tempo a aprender porque tem uma coordenação motora péssima, principalmente a coordenação motora fina, né? Então, na vida da gente, está muito presente a questão dos polígonos. Isso para quem faz o artesanato, pinturas, né? Artistas que fazem aquele desenho abstrato. Envolve-se muito polígonos, envolve-se muito essas formas geométricas. Uma coisa interessante, que são alguns termos que a gente escuta falar, eu falei muito com vocês no ano passado, e às vezes vocês não conseguem mais definir. Alguém consegue me responder o que é um polígono convexo?
Eu expliquei para vocês o que é convexo e o que é côncavo. Será que alguém aí queira arriscar e explicar? Professora, convexo é isso, côncavo é assim. Porque existe diferença? A Julie falou assim que é ângulos e os lados têm congruência. Tá, existe, mas no côncavo, que é o não convexo, eles também podem ter dois lados paralelos entre eles e não são côncavos. São apenas convexos, ou às vezes não é convexo, são côncavos. Então não é uma definição única. Eu quero uma definição que para qualquer tipo de polígono eu consigo identificar. Com essa definição eu consigo saber se é convexo e se não é convexo. O não convexo a gente chama de côncavo. Lembra uma vez que eu fiz o desenho no quadro para vocês? Eu falei para vocês o seguinte: vamos imaginar um triângulo. Imagina a cabecinha de vocês no triângulo. Se você prolongar os lados do triângulo, os três lados, quando você faz o prolongamento do lado, de um lado, prolongamento do outro, essa semirreta, ou melhor, esse segmento de reta que você fez nesse prolongamento, ele vai invadir a parte interna do triângulo? Não vai. Eu vou expandir o lado do triângulo, ele vai sair para fora. Ele não vai invadir o espaço de dentro. Vamos imaginar aquele polígono que eu tenho que forma uma seta. O Matheus fala, não sou polígono simples. Que forma uma seta. É um retângulo, aí tem a ponta da seta, que forma tipo um triângulo, e nós temos a ponta. O que acontece naquele tipo de polígono? Poxa, um polígono tão bonitinho. Aí, Júlia, ele tem dois ângulos congruentes, porque ele forma ângulos de 90. Ele tem lados paralelos, que esse lado é paralelo a este. Mas ele tem um detalhe, que se eu prolongar os lados dele, quando eu prolongo o lado, que é o corpinho da minha seta, se eu prolongar, vai entrar dentro da parte interna. A região interna dessa seta, que é esse polígono que eu estou falando, vai ser invadido por esse prolongamento de lados. Se eu invadir a parte interna, eu estou falando de um polígono côncavo, não convexo. Então, o que é o polígono convexo? É quando eu faço o prolongamento dos lados e não invade a parte interna do polígono. Se invadir a parte interna do polígono, eu estou falando de um polígono não convexo, côncavo. Deu para entender a diferença de convexo para côncavo? Eu lembro que ano passado eu isquei no quadro para vocês. Vocês estão conseguindo visualizar comigo a minha fala? Tá dando para visualizar legal? Então, essa é a diferença. Por que eu preciso saber disso? Porque a gente vai começar a ouvir muito falar de um polígono convexo. A gente vai ouvir muito falar. Você quer que eu repita para você anotar? Vou repetir. Polígono côncavo. Como é que eu faço o côncavo? Côncavo é quando eu prolongo os lados, né, de um polígono e o prolongamento do lado invade a região interna desse polígono. Isso é o côncavo, que a gente também chama de não convexo. Ele tem dois nomes, ou eu chamo de côncavo ou não convexo. E o polígono convexo, que é o mais usado por vocês, quadrado, retângulo, são polígonos convexos. O triângulo, o trapézio, tudo convexos. Como é que é a definição dele? Quando eu prolongo os seus lados, eu não vou invadir o espaço interno, a parte interna desses polígonos. Eu posso prolongar qualquer lado que eu não vou ter invasão da parte interna. Por isso que eu chamo ele de convexo. Entendeu agora? Deu para notar, Julie? Tudo bem? Um é contrário do outro, praticamente. Isso, um é o contrário do outro. Um, quando eu prolongo, invade a parte interna, o outro não. É isso aí, tá bom? Aí, lembra outra coisa que a gente aprendeu muito ano passado? Bissetriz. Quem lembra aí e querer ligar o microfone assim, professor, eu lembro o que é bissetriz. Eu sei o que é a definição de bissetriz. E se eu pedisse para você assim, desenhe, faça a bissetriz de um ângulo, usando compasso e régua. Vocês lembram como é que eu ensinei ano passado? Alguém lembra e queira falar para mim? Se não conseguir explicar direitinho, eu ajudo.
queira aí ligar o microfone para falar comigo? Vamos ver quem está bom de memória, informações que a gente ouviu ano passado. Lembra, eu coloquei até uma folha de papel no quadro e fui fazendo com vocês? Alguém liga aí, pode ligar, Júlia, porque o Arthur escreveu. O que ele escreveu não está errado, não. Mas liga aí, Júlia, vem comigo. O que eu lembro é que a gente traçava com o compasso na pontinha e aí fazia um risco onde eles se encontravam. Isso, o que a gente faz? Porque que Uma é reta, bissetriz? no caso. Pega a definição de bissetriz primeiro, Júlia. Antes do... O que é bissetriz pra gente? Qual é a definição de bissetriz? Dividir os ângulos Em duas partes iguais. congruentes, né? Então, se eu teria um ângulo de 90 graus, a bissetriz seria o quê? Um segmento de reta que vai dividir em dois ângulos de 45 cada um. Porque esse segmento de reta que parte do vértice, né? Esse segmento que parte lá do vértice vai dividir o ângulo em duas partes congruentes. Eu vou passar a ter dois ângulos do mesmo tamanho. Aí, o que você acabou de falar para mim? Como é que eu fazia bissetriz? Vamos lá, imagina o ângulo. O ângulo ele tem uma abertura, ele tem o vértice e tem duas semirretas. Cada semirreta é o lado. É isso aqui. Isso aqui é uma semirreta, isso aqui é outra semirreta. E aqui é o quê? É o vértice, é a origem, né? Que dá acesso à semirreta e a semirreta que é os lados desse ângulo. O que eu fazia? Eu botava a ponta seca aqui no vértice, a ponta seca de quem? Do compasso. E fazia uma circunferência. A circunferência, ela ia cortar os dois lados. Você acabou de falar, né, Júlia? A gente faria a circunferência que iria cortar os dois lados do ângulo. Ao cortar esses dois lados, eu marcaria o ponto que cortou aqui e o ponto que cortou aqui. Por quê? Porque depois eu ia colocar a ponta seca aqui e iria fazer outro arco, invadindo a parte interna do ângulo. Do lado de cá, eu botaria a ponta seca aqui também e faria outra circunferência, invadindo a parte interna do ângulo. Depois eu ia perceber que ia ter o ponto de encontro, que é o que você falou, Júlia. Teria esse ponto de encontro aqui, os dois círculos. Eu iria ligar esse ponto de encontro ao vértice. O que eu fiz ali? Uma semirreta. Essa semirreta eu vou chamar de bissetriz. Aí aqui eu tenho, ó. Agora eu vou falar para vocês. Eu tenho o ângulo que eu fiz com os meus dedos, ó. Ó, de A até B é uma semirreta. A, C, outra semirreta. Isso aqui são os lados do ângulo. O que é o ângulo? É essa abertura aqui. O ponto A é o nosso vértice. Eu tenho o vértice A e eu tenho aqui os lados. Para calcular a bissetriz, eu teria que colocar a ponta seca do compasso aqui e fazer uma circunferência invadindo a parte interior. Então, eu iria rodar o meu compasso e ele iria passar aqui. Faz de conta que ele passou aqui no ponto B e no ponto C. Aí, o que eu faço? Ponho a ponta seca aqui e faço outro arco de circunferência aqui, mas invadindo a parte interior. Depois eu ponho a ponta seca no B e faço de novo aqui o meu arco de circunferência. Aí ele vai se encontrar aqui no meio. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Encontrar aqui no meio, depois eu vou ligar o A até esse ponto, eu vou descobrir os dois ângulos direitinho. Então, isso aqui é só para relembrar o que a gente aprendeu no passado. O que é 1 de 360? É a medida do grau. Eu tenho um grau de... Porque uma volta completa, eu tenho 360 graus. Então, aqui eu já consegui identificar qual é o vértice, é a origem, o ponto A. Quais são os lados? Ó, só para relembrar, ó. A, B, A, C são os lados. Por que tem essa setinha em cima? Não é um traço. Um traço significa segmento. Por que é uma seta? Ela tem a ponta aqui, ó, do lado direito, sobre o B. A ponta sobre o C. Em cima do A não tem ponta. Por quê? Porque começa em A, ela tem um começo. Começa em A e passa por B. Não termina em B. Por isso que é uma semi-reta. Começa em A e passa por C. Não termina em C. Ela começa em A e termina em C. Por isso que eu uso esse símbolo aqui dessa seta, para indicar uma semi-reta.
Se fosse apenas um tracinho, seria segmento de reta, que tem começo e tem fim. Aí o transferidor, que muita gente apanhava muito para usar o transferidor ano passado. O que eu tenho que tomar cuidado com o meu transferidor? O transferidor ele tem o centro dele aqui, é onde eu coloco o meu vértice. Então, se você meça esse ângulo, você ia pegar aqui no vértice A, ia colocar o meio do seu transferidor. Você ia colocar o meio do transferidor aqui e ia virar. Essa semirreta de A até C, eu ia colocar na direção do zero. Ó, tem zero do lado direito, tem zero do lado esquerdo. Aqui ele colocou, porque não é esse ângulo aqui, é outro ângulo, ele colocou no centro, ó, ele colocou o centro transferidor no vértice, e o A, ele colocou em direção ao zero. O zero está em cima. Se o zero está em cima, eu vou continuar olhando só pelos números de cima. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aí eu percebo que o outro lado, C, ele está batendo no 120. Por que no... Professor, não é no 80, não é no 60, não? Eu tenho aluno que coloca 60, porque enxerga o 60 aqui embaixo. Não é o número de baixo. Eu tenho que acompanhar o zero está em cima. Se o A está no zero, eu vou em cima. Se eu tivesse feito aqui, nessa atividade aqui, tivesse colocado o zero para o lado de cá, ó, o zero estaria embaixo. Eu teria que estar olhando o quê? O número de baixo, porque o zero estaria do lado de cá. Né? O outro lado seria o zero do lado de cá. Então, esse cuidado eu tenho que tomar, porque eu tenho aluno que confunde na hora que está usando o transferidor, de que maneira que vai medir, aí ele mede o ângulo errado. Outra coisa, gente, eu tenho como saber se eu estou errando. Primeiro, por quê? Qual é a nossa base de raciocínio? Um ângulo de 90 graus que forma um L. Olha como a abertura deste ângulo é maior do que um L. É como se ele fizesse assim, ó, é maior do que um L. Então, eu sei que nunca vai poder ser menor que 90. Ele é evidentemente maior do que 90. Se esse ângulo C tivesse aqui, eu saberia que era o quê? Menor que 90, porque a parte dele está mais para dentro. Então, eu consigo saber, ter noção se eu errei ou não. Professora, como é que eu faria? Isso aí, muito bom, Caio, essa informação mesmo. Olha que coisa interessante também. Como é que eu faria para construir um ângulo? Vamos lembrar. Ensinei para vocês ano passado. Vocês vão marcar um ponto, que vai ser o vértice. Você vai fazer uma semirreta. É o primeiro lado do seu ângulo. Eu quero construir um ângulo de 80 graus. Você vai fazer um ponto para ser o meio do seu transferidor, aí marca aqui uma reta indicando zero, que é o primeiro lado do seu ângulo. Como eu quero no 80, eu vou vir aqui, ó, o zero está embaixo. Aqui no 80, eu venho aqui e marco um ponto na direção do 80. Tiro o meu transferidor e vou ligar o vértice a 80. Fiz um ângulo de 80 graus. Então, eu construo um ângulo de 80 graus usando apenas a régua e o meu transferidor para demarcar as medidas que eu preciso. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? O centro que a gente sabe ali, o que a gente chama de linha de fé? Linha de fé é aquilo que está destinando na direção do meu zero. Então, meu zero, se estiver do lado esquerdo, eu vou acompanhar o zero. Ah, ele está em cima? Olha os números de cima, porque eu estou indo da esquerda para a direita. Se eu estou indo da direita para a esquerda, meu zero está embaixo, então eu vou usar os números de baixo, porque eu estou indo da direita para a esquerda. Depende do jeito que meu ângulo está, para que eu possa usar o compasso e fazer a medida. O que é MED? Ele fala medida de AOC. O que é medida de AOC? É a medida desse ângulo, é essa abertura que ele quer que você meça. Tudo bem? Os alunos que estão saindo, entrando na reunião com problema com a internet, eu dou o link para vocês, hoje ainda, para vocês assistirem a aula todinha depois. Não deixe de entrar para assistir, tá bom, gente? Então, olha aqui é para construir o ângulo que eu acabei de falar com vocês, ó. Fizemos aqui uma reta, tá vendo? Aqui é o vértice, onde eu vou colocar o centro do meu transferidor depois. Aqui é o primeiro lado. Ele quer construir um ângulo, tá? Ele pediu aqui no caderno fazer isso. Traçar uma semirreta. Depois eu vou fazer um arco, ó. Como é que ele faz esse arco? Ele põe a ponta seca no vértice,
e passa a circunferência aqui. Eu quero que vocês, depois, façam isso. Pegue o caderno de vocês, pegue o compasso, transferidor. Se não está legal meu compasso, vamos tentar ajustar, de repente é só dar uma apertadinha, ou a gente precisa adquirir outro, né? Compasso é danado, a gente, quando precisa dele, ele está com a ponta quebrada, ele está todo torto, fica todo mole, a gente não consegue ter firmeza na mão. Aí, às vezes, é porque a gente já tem que trocar o nosso compasso. Com isso, a gente vai ter o quê? Vamos construir um ângulo. Eu já estou aqui, ó, indo para a página 25, que eu queria que vocês vão fazer comigo agora, tá bom? Ele fez um ângulo de 60 graus. Mas como, professora? Obedecendo o que ele pediu. Eu fiz a reta, depois, olha o que nós fizemos. Botamos a ponta seca aqui, ele marcou um arco da circunferência, ó. Aí ligou um ponto aqui, tá vendo? Achou esse ponto aqui, por quê? Porque passou nesse lado. Você põe a ponta seca aqui, nesse ponto que o seu arco de circunferência passou, põe a ponta seca aqui e faz outro arco. Só que esse arco tem que passar pela origem, ó. Eu ponho a ponta seca aqui, eu passo o arco aqui pela origem. Aí, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui de novo para entender. Esse arco aqui, para achar esse ponto P, como é que ele achou, professor? Ele colocou a ponta seca aqui, fez um arco cortando a semirreta que você desenhou, que foi o primeiro lado construído por nós aqui, ó. Este lado de O até A. Então, ele colocou a ponta seca aqui e fez esse arco, ó. Passou e cortou o lado. O que ele fez? Marcou o ponto que ele cortou, o lado que eu desenhei. Coloquei a ponta seca aqui de novo. Agora eu vou partir por onde? Ponta seca no lado, no ponto que eu cortei. Aí eu passo aqui, ó, o lápis de grafite, o grafitezinho do compasso, eu coloco aqui. Então, eu tenho que fazer a abertura do ponto que eu marquei na semirreta até o vértice. Fiz a abertura do compasso. Coloquei a ponta seca aqui e o lápis aqui, ó. Fiz outro arco de circunferência. Preciso fazer a circunferência toda? Não, é só um arco. Aí eu vou perceber que os dois arcos vão se encontrar aqui. Quando se encontra aqui, você vai lá e liga, você vai ter um ângulo de 60 graus. Alguém colocou uma informação aí que eu não consegui ler. Foi o Caio? Liga o microfone, Caio, faz a perguntinha para mim. Passou, não consegui ler a sua informação? Faz a pergunta. Fala, Caio. Eu perguntei se errar o ângulo por 1 ou 2 graus, você aceita? Não, não tem problema nenhum não, tá? Pode sim, tá? Por quê, Caio? O que acontece? Na hora que a gente está usando o nosso transferidor, até o compasso, é o que eu falei, depende muito da nossa coordenação motora. Uma tremedinha que eu dou, sai do lugar. Esse sair do lugar vai te dar problema, tá bom? Então, não tem nada. Às vezes, a gente tem uma exatidão. Ainda mais quando o ângulo é 120, o aluno botou 119. Eu não vou dar errado numa situação dessa. Nunca, tá? Você vai ver que daqui... Essa... Hã? Sim. Entendeu, né? Essa matéria está usando muito isso. Muito. Compreendeu agora, Caio? Sim. Que bom. Isso aí. Então, olha que, como é que eu fiz. Você entendeu como é que eu fiz para construir o ângulo de 60 graus? Sim. Foi bem tranquilo, não foi? Foi. Agora, então, olha que coisa interessante. Agora, ele vai pedir para a gente fazer uma outra situação aqui. Nossa, agora eu fui demais aqui, peraí. Fui de menos. Olha o que ele pede para a gente fazer agora. A partir dos 60 que a gente construiu, ele pede para construir outra de 60, agarradinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esquecer este ângulo, ele está aqui. Lembra que a gente colocou a ponta seca aqui para fazer o arco, para cortar o ponto P? Agora a gente vai esquecer isso aqui, a gente vai vir para cá. Este lado aqui que eu desenhei, que é esse aqui, ó, para formar o de 60, eu vou esquecer esse pedaço de cá, que já é 60, que agora eu quero fazer um de 120. O que é o de 120? São dois de 60. Aí eu vou fazer tudo de novo, ó. Ponta seca aqui no vértice. Vou passar essa circunferência para cortar este outro lado agora, que é aquele lado dos 60 que eu construí.
Fiz o arco lá, cortei. Põe a minha ponta seca neste ponto que eu marquei. Aí eu ponho o grafite aqui, do meu compasso. Faço outro arco aqui, ó. Esse arco aqui é o arco que originou da onde? Ponta seca no quê? O lápis aqui, a ponta do grafite aqui, a ponta molhada que a gente vai chamar. E eu faço o arco ali, ó. Esse ponto de encontro eu vou cortar. O que eu vou ter? 60 mais 60, 120. Professor, e se eu não quisesse 120? Eu quisesse um de 90, 60 mais 30. Bastaria eu fazer o quê? Construir esses dois de 60, eu teria 120. Eu ia pegar este aqui ou este aqui e fazer a bissetriz. Porque a bissetriz de 60 é 30 e eu vou ter um de 60, um de 30. Porque vocês repararam que essa construção aqui não usa transferidor, usa régua e compasso. Não é para usar o transferidor. Eu tenho que entender como é que usando o compasso, o que é que eu faço. E a gente consegue fazer. É uma junção. Já que eu sei fazer um de 60, eu vou fazer vários de 60. E, professora, mas eu não quero só múltiplos de 60, né? Eu quero aí, como eu falei, do 90. Mas eu lembrei o quê, poxa? 60 mais 30 é 90. E o que é esse 30? É metade de 60. Então, eu fiz um de 60, outro de 60. Só que na hora de desenhar o ângulo de 90 que ele queria, eu não peguei um dos 60, eu não peguei inteiro. Eu peguei a bissetriz ao meio. Nesse é o que ele vai fazer aqui embaixo, ó. A partir do de 60, como é que eu vou encontrar um de 30? Determinando a bissetriz. Como é que eu faço a bissetriz? Ponta seca no vértice, você vai passar um arco cortando os dois lados do ângulo. Depois, ponta seca onde você cortou desse lado, faz outro arco entrando dentro do ângulo. Ponta seca do outro lado, faz um arco dentro do ângulo. Você vai ver que vai se encontrar e você vai ligar, que é o que ele vai ensinar na bissetriz agora, na parte do compasso com vocês, que vocês vão relembrar. Na aula de quinta-feira, eu vou abrir um videozinho, um vídeo para vocês, explicando o uso do transferidor, porque eu tenho um aluno que veio de outra escola que eu não sei como foi ensinado, ensinando a usar para fazer a bissetriz. Eu vou mostrar tudinho para vocês, 2 vídeos, na aula de quinta-feira, para ajudar a quem nunca ouviu falar do assunto entender um pouquinho. Combinado? Eu vou abrir esse vídeo na aula de quinta-feira com vocês. Mesmo que lá eu coloquei para a gente fazer uma página, mas eu começo pelo vídeo, depois a gente entra na página que eu combinei com vocês. Aí eu só vou falar de mediatriz para ajudar um pouquinho vocês. O que é mediatriz? Mediatriz, gente, é esse cuidado que eu tenho que ter aqui. Mediatriz, eu vou dividir um segmento de reta, ele é cortado por um outro segmento de reta, onde a gente chama aqui, ó, ponto médio, que divide ao meio. Só que essa linha que divide esse segmento, eles têm que estar sempre o quê? Perpendicular. O que é perpendicular? Lembra quando eu falei, gente, quando vocês lembrarem de perpendicular, você lembra o seguinte, o chão e você em pé. Quando a gente está em pé em relação ao chão, o nosso corpo está perpendicular ao chão, porque forma nas laterais lá, entre lá, a minha canela ali, o chão, vai estar formando ângulos de 90 graus, porque ninguém fica torto em pé, a gente fica alinhado. Esse alinhamento em relação ao chão me dá uma linha perpendicular. O que é a linha perpendicular? Ela forma esse ângulo de 90 graus. Isso tudo vai ficar para a próxima aula, que a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas deu para a gente visualizar essa coisa da bissetriz? Deu para entender legal? Deu. Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui, se eu consigo ajudar alguns alunos aqui, ainda no nosso compartilhamento aqui, a trabalhar essa questão aqui que eu vou passar para vocês. Vamos ver se dá tempo aqui só para os alunos, principalmente o nosso aluno que nunca mexeu com transferidor, não consegue visualizar. Vamos ver aqui, ó, vamos prestar atenção no uso do transferidor. Eu acabei de falar para vocês, só para ajudar, que aí depois eu fico bissetriz.
Todo mundo está conseguindo visualizar? Tá? Então, nós vamos começar aqui. Presta atenção quem nunca conseguiu medir um ângulo, ó. Ó. Tá todo mundo conseguindo acompanhar, né? Vocês conseguem ouvir o áudio? Consegue não? Eu vou falando, tá? Esse é de 360 e aquele de 180. Olha como é que eu faço para usar o transferidor. Ó, o meio, ó, o centro do transferidor, tá vendo? Tem que estar na destinação da linha de fé. O que é a linha de fé? A linha que está destinada ao zero. A linha de fé pode ser a direita ou pode ser a esquerda. Eu quero, ó, olha que legal medir esse ângulo, como é que ele vai fazer. Visualiza aí quem nunca usou o transferidor. Ó. Olha que interessante. Não tem áudio mesmo, não. Olha aqui. Ele vai colocar aqui no centro do transferidor. Olha aqui a linha de fé. A linha de fé está no lado A. Então, o zero está na parte de baixo. Ele vai seguir os números de baixo, ó. Ó com lápis. Até chegar no 130. Então, qual é a medida desse ângulo? 130. Viu? Ele não está usando os números de cima, está usando o número de baixo. Porque a linha de fé destinada ao zero está aqui. Está conseguindo ver, Caio? Porque não tem o áudio, você não consegue ouvir. Mas eu estou falando, tá dando para acompanhar? Viu como agora é mais fácil de entender como é que usa o transferidor? Os alunos que vieram de outra escola que tinha muita dúvida, ó, esse é o caminho. Bem fácil da gente entender. Tá vendo? 130 graus, porque partiu do zero na parte de baixo, tá vendo? Eu olhei a parte de baixo. E o que eu falei, você não pode confundir com o ângulo 50, porque o ângulo 50 está em cima, e o zero não está em cima. Eu estou olhando a ponto de fé, o zero, na parte de baixo. Isso aí. É esse cuidado que a gente tem que ter. Entenderam, gente? Vamos ver isso aqui, ó. Ó, o ponto de fé agora vai ser o D, ó. Ó o ponto de fé. Esse aqui vai ser a nosso E. Ele vai colocar o centro transferidor aqui e ele vai colocar o ponto D em direção ao zero. Você vai ver que o zero agora vai estar à esquerda. Que é o ponto, a linha de pé. Ó, a linha de pé é o zero. Ó, mas o zero agora vai estar em cima, não é mais embaixo. Então, eu vou ter que usar os números de baixo, ó, de cima, perdão. Ó, de cima. Por isso que ele mede o quê? 70 graus e não 110. Se eu for olhar pensando no número de baixo, eu vou dizer 110. Aí, lembre-se, só de olhar eu percebo que isso aqui é menor que 90. 90 graus forma o L. Então, eu sei que o ângulo tem que ser menor que 90, não pode ser 110, 70. Viram como não é fácil? Não é difícil, desculpa. É bem fácil. Viu? Muito fácil. Olha o que eu acabei de falar agora, 60 graus. Como é que ele constrói? Nós vamos construir agora o ângulo de 60. Olha como é que ele vai fazer. Usando aqui o transferidor, não é o compasso. Você vai ter um ponto, vai fazer uma linha. Ó, a primeira linha, ó, tá vendo? É o primeiro lado. Isso aqui vai estar em direção a quem? É o zero. Olha o cuidado, tá errado o transferidor aqui. Porque o centro tem que estar aqui. Isso. Ó, a linha de fé é zero. Eu não quero construir 60. Eu venho aqui, o 60, o zero está em cima. Eu vou marcar o 60 aqui, ó. Marquei o ponto aqui. Por que não é esse zero? É esse aqui. É esse 60 aqui em cima. Marquei aqui. Aí eu vou ligar o ponto depois. Observe. Olha lá, marquei o ponto. Tiro o transferidor e ligo a régua, ó. Tem um ângulo de quê? Viu? Vocês entenderam direitinho, gente? Isso, depende do lado que você coloca, Caio. Ó, vai fazer do lado de lá agora, Caio. Olha aqui. Depende do ponto, ó. Antes estava pro lado esquerdo, agora tá lá direito, ó. Ó, lá direito. O zero tá aqui agora. Já não tá mais do lado de lá. Aqui é o centro do transferidor. Aqui é o lado, ó, zero. Ele vai medir para cá, você vê. Tá vendo? Coloquei o zero aqui, nós vamos pro lado de lá. Visualizou? Então, depende muito do ponto de vista do lado que nós estamos.
Tudo bem? Ficou bom de entender, gente? Eu só não vou colocar bissetriz hoje, o vídeo de bissetriz, porque não dá tempo, porque a gente só tem 5 minutos de aula. Mas foi bom para quem nunca tinha ouvido falar de como usar o transferidor e para quem também já tinha visto, deu para acompanhar legal? Viu? Que ótimo, muito bom, porque eu me preocupei com os alunos que estão chegando esse ano na escola, que eu não sei como foi o ano passado, né? Como eles conseguiram visualizar isso. Eu só vou fechar a nossa aula agora, mas eu ainda preciso de uns recadinhos, então não saia ninguém. Espera só um pouquinho. Mas olha, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um ótimo dia do estudante para vocês. Ser estudante não é uma tarefa fácil. É um trabalho difícil, principalmente nesse período de pandemia. Mas vocês dão conta porque vocês são alunos nota 1000. Parabéns para vocês. E a gente se vê de novo agora na quinta-feira.